Deus, Pai de bondade e de amor, te peço que esteja aqui conosco, Senhor, nessa primeira aula do segundo livro de Samuel, que possa, meu Pai, nos trazer entendimento de tudo aquilo que a Tua palavra quer passar, que os nossos ouvidos espirituais, que nossa mente esteja cativa aqui e que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos para esse entendimento, Senhor. Ser conosco e que eu seja aqui a tua voz, que eu consiga passar aquilo que tu queres que seja entendido. Te peço tudo isso no nome de Jesus, amém. Bom, aqui nós acabamos ontem com o primeiro livro de Samuel, e já começaremos hoje o segundo. E eu vou contextualizar aqui, porque muita gente faltou, eu acho que é importante a gente dar uma boa revisada, né? Bom, acabou o primeiro livro de Samuel, né? Onde vimos Ana, uma mulher angustiada e humilhada por sua esterilidade. Ana era, inclusive, hostilizada por Penina, que era a segunda esposa de Elcana, marido de Ana, de Penina, porque Penina dava filhos a Elcana e Ana não, né? Ana se derrama em dor diante de Deus e faz um voto com ele, que se ele abrisse a sua madre, que seu filho seria nazireu e seria entregue ao templo desde a mais tenra infância, servindo por toda a vida ao Senhor. Deus ouve o lamento de Ana e lhe dá Samuel. Depois Ana teve outros filhos, teve mais 5 filhos depois. E Ana, depois de alguns anos, entrega Samuel ao sacerdote Eli. Ele era um juiz e sacerdote e profeta da cidade, né, de Siló, aonde estava a Arca da Aliança e aonde era a Arca da Congregação, né? Ele era pai de 2 levitas, que eram Hofni e Finéias, que serviam no templo como levitas. Só que esses filhos de Eli eram corruptos e mundanos. Eles roubavam dos sacrifícios, eles dormiam com mulheres que serviam ali como musicistas ali na porta do templo, dali da tenda. Eles mentiam, eles adulteravam, enfim, quando eles casaram, eles se tornaram adúlteros. Eles não, eram completamente mundanos, eram indignos do cargo que eles tinham por herança, né, por serem levitas. E ele, por sua vez, fazia vista grossa e aceitava passivamente os erros dos filhos e ainda se locupletava dos roubos dos filhos. Acontece que Deus fala com Samuel. No meio dessa história, Deus fala com Samuel e diz a Samuel para avisar Eli, depois até de um homem de Deus ter avisado também a Eli, tudo o que estava acontecendo com os filhos dele. E fala para Samuel que, como ele não fez nada, os 2 filhos iriam morrer no mesmo dia. E a descendência de Eli iria acabar, e o único descendente que sobraria seria... Antes ele era o servidor, e agora ele seria o servido. Antes os filhos eram servidos, e agora esse único descendente seria o servidor. Ele iria meio que mendigar pelo pão, entendeu? Ele ia acabar junto com a descendência. Foi basicamente isso que Deus falou. Acontece uma investida da Filístia contra Israel. Deus havia sido abandonado pelo povo. Quando o exército parte para a guerra, nesse cenário de Deus, de ter abandonado Deus, né? E Deus, por sua vez, não estava com o povo. 4.000 homens são mortos, o exército volta e pega a arca, eles pegam a arca, sendo levada por Hofni e Finéias, e a levam até a continuação dessa guerra. E
eles fazem da Arca da Aliança um amuleto, eles encaixotam Deus ali para que Deus fizesse segundo a vontade deles, fazem disso como um talismã, e daí 30 mil homens são mortos. E Hofni e Finéias também são mortos, e a Arca da Aliança é roubada. Israel perde a guerra e é humilhado. Quando chega de volta em Siló, dão a notícia a Eli, que muito gordo, né, até por conta de toda esse roubo aí da gordura que era para Deus, ele se alimentava daquilo, ele era um homem muito gordo, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Israel fica desolada com essa perda da arca, da guerra, com essa humilhação. E Samuel é convocado como sacerdote, profeta e juiz. A arca é levada para a Filístia, é colocada no templo do deus Dagom. Logo na primeira noite, a estátua gigantesca de Dagom cai e fica de cara no chão, diante da arca. Eles a levantam e na segunda noite a estátua não só cai, como quebra o pescoço, os braços e as pernas. Por 7 meses a arca ficou com os filisteus. E nestes meses eles foram acometidos de dolorosos tumores e uma grande praga de ratos. As 5 cidades da Filístia estavam sofrendo pelo roubo da arca. Eles devolveram a arca e junto com presentes, que foram 5 ratos de ouro e 5 tumores feitos de ouro. A arca segue num carro puxado por vacas até Bet-Semes. Lá o povo, já enfraquecido na fé, que estava adorando outros deuses e usando talismãs, baalins, que eram talismãs, o povo perde completamente o temor a Deus. E 70 homens abrem a arca para olhar o que tem dentro, e todos foram mortos. O juízo de Deus caiu sobre eles. Samuel foi chamado, levaram a arca embora para outra cidade. Samuel fez sacrifícios de expiação e exortou o povo ao temor a Deus. O povo se reconcilia com Deus, joga fora os baalins, joga fora os ídolos, a coisa toda, e Deus ouve o seu povo. Os filisteus mais uma vez investem contra Israel, mas dessa vez uma tempestade de raios cai sobre o exército filisteu e mata os inimigos de Israel. Por muitos anos Israel viveu sem guerra, mas viveu sem exército e sem liberdade. Israel era meio que cerceado pela Filístia. Então o povo se une, conclama um rei para si e pede um rei assim como os das outras nações. O povo renega Deus como seu rei. Deus lhes concede um rei e Saul sobe ao trono de Israel, dando início à monarquia de Israel. Saul era um rei típico, um rei forte, bonito, alto, com uma compleição física atraente, mas ele não era assim por dentro, ele fraquejou na fé. No princípio, ele derrotava os seus inimigos com um exército, pois Deus estava com ele, mas logo ele se perde. E Deus se afasta de Saul e escolhe outro rei. Através de Samuel, Davi é ungido rei de Israel. Davi entra em cena e numa batalha contra os filisteus, ele sozinho derrota o gigante Golias. Mais tarde, Saul, já oprimido por espíritos malignos, é acalmado somente com a harpa que Davi toca para ele. Davi conhece Jonatas, que se tornam amigos mais chegados que irmãos. Davi casa com Mical, porque nessa luta que Davi com a funda matou Golias, um dos prêmios seria casar com uma filha de Saul. Então, Davi casa com Mical. E isso torna, além de Deus ter ungido ele e Deus ter dado a ele o trono, né? Dá legitimidade a ele de ser
herdeiro desse trono, porque ele casa com a princesa, né? Mical, filha de Saul. Saul emprega uma busca insana contra Davi, ficando cada vez mais e mais endemoniado. Davi prova por 2 vezes que não tem nenhuma má intenção contra Saul, e ainda assim Saul continua atrás dele. Davi parte para o exílio, vivendo primeiro em cavernas, depois no deserto. E neste tempo ele pede ajuda e suprimentos a Nabal, que tolamente nega essa ajuda. Sua mulher Abigail, uma mulher muito sábia, sai em encontro de Davi, que já está decidido, já está no caminho para indo matar Nabal e todos os homens da terra dela. Ela encontra com ele no caminho, pede perdão pelo marido, supre Davi de todas as suas necessidades ali que ele tinha pedido e ainda exorta Davi. E humildemente Davi aceita toda essa exortação, tudo isso, repensa no crime que ele iria cometer, volta atrás e ainda oferece a Abigail segurança. 11 dias depois, Nabal morre. Abigail é tomada da casa em casamento por Davi. Seguem para as terras dos filisteus. Davi faz amizade com o rei, que lhe concede terras. Davi mente a este rei por 1 ano e 4 meses, dizendo a ele estar lutando contra os inimigos da Filístia, quando na verdade ele está vencendo os inimigos de Israel, que são inimigos da Filístia, né? Ou melhor, que são amigos da Filístia, né? Ou não, mas enfim, são os inimigos de Israel. Saul sai para sua última guerra contra os filisteus, mas antes procura uma vidente que se comunica com Samuel e é informado que no dia seguinte ele e seus 3 filhos serão mortos ao mesmo tempo. E assim o primeiro livro de Samuel se dá. No início, o sacerdote e seus filhos sendo mortos no mesmo dia. A arca sendo levada de Israel e colocada no templo. No fim, o rei e seus filhos são mortos no mesmo dia. A armadura de Saul é levada de Israel e colocada no templo. A história da monarquia do rei Davi é cheia de pecado, de adultério, que a gente vai começar a ver agora no segundo livro. De pecados, de adultério, de assassinatos, de conspirações, de golpe de Estado. Todas as tramas que vocês podem imaginar. Isso eu estou convidando vocês a virem comigo por essa jornada, né? Que é melhor do que Game of Thrones, eu posso garantir a vocês. Então eu vou ler aqui, vou sair porque eu não consegui imprimir o livro e vocês preferem que seja nessa tradução, né? Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 1. Versículo 1. Depois que Saul morreu, Davi voltou da sua vitória sobre os amalequitas e ficou 2 dias na cidade de Ziclag. No dia seguinte, chegou um moço que vinha do acampamento de Saul para mostrar a sua tristeza. Ele havia rasgado suas roupas e posto terra na cabeça. O moço foi até o lugar onde Davi estava e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Davi lhe perguntou: de onde você está vindo? Eu fugi do acampamento israelita, respondeu ele. Conte o que foi que aconteceu, disse Davi. O nosso exército fugiu da batalha e muitos dos nossos homens foram mortos, disse o moço. Disse o moço, Saul e seu filho Jonatas também morreram. Como é que você sabe que Saul e Jonatas estão mortos? Perguntou Davi. E o moço respondeu assim: acontece que eu cheguei por acaso ao Monte Gilboa e vi Saul apoiado na sua lança. Os carros e os cavaleiros inimigos chegavam cada vez mais perto dele. Então ele se virou e me viu e me chamou. E eu respondi: aqui estou, Senhor. Saul perguntou quem eu era. Eu respondi que era Amalequita. Aí ele disse: fui ferido gravemente, estou morrendo. Vem aqui e me mate. Então eu subi até o lugar onde ele estava e o matei, porque eu sabia que logo que caísse no chão ele morreria.
Aí tirei a coroa da cabeça dele e a pulseira do seu braço e trouxe para o Senhor. Então Davi rasgou suas roupas em sinal de tristeza, e todos os seus soldados fizeram o mesmo. Choraram e se lamentaram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonatas e por Israel, o povo de Deus, o Senhor. Por muitos deles tinham sido mortos na batalha. Aí Davi perguntou ao moço que tinha trazido as notícias: de onde você é? Eu sou amalequita, mas estou morando aqui na sua terra, respondeu ele. Como é que você se atreveu a matar o rei escolhido por Deus, o Senhor? Perguntou Davi. Então chamou um dos seus homens e ordenou: mate-o. O homem atacou o amalequita e o matou. E Davi disse ao amalequita: o culpado disso foi você mesmo. Você se condenou quando confessou que havia matado o rei escolhido pelo Senhor. Davi cantou esta lamentação por Saul e por seu filho Jonatas, e ordenou que fosse ensinada ao povo de Judá. Esta lamentação está no livro do justo. Os nossos líderes estão mortos nos montes de Israel. Caíram os nossos soldados mais valentes. Não contem isso à cidade de Gate, nem às ruas de Asquelon, mas para que as mulheres filisteias não se alegrem, nem pulem de contentamento as filhas dos pagãos. Não caia chuva nem orvalho nos montes de Gilboa, e que os seus campos não produzam mais nada, pois ali os escudos dos guerreiros valentes estão cobertos de pó. E o escudo de Saul perdeu seu brilho. O arco de Jonatas era mortal, e a espada de Saul nunca falhava para derrubar os poderosos e matar os inimigos. Saul e Jonatas estão queridos e maravilhosos, juntos na vida, juntos na morte. Eram mais rápidos do que águias e mais fortes que os leões. Mulheres de Israel, chorem por Saul. Ele vestia vocês com vestidos de fina lã vermelha e as enfeitava com joias de ouro. Os soldados mais valentes caíram e foram mortos na batalha. Jonatas está morto nas montanhas. Eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu o estimava. Como era maravilhoso seu amor por mim, melhor ainda que o amor das mulheres. Os soldados mais valentes caíram e as suas armas não têm mais utilidade. Então, assim, morre Saul. Davi é avisado da morte de Saul. E Davi, mesmo tendo sido perseguido, mesmo tendo sido ultrajado todo o tempo, ele tem honra ao rei. Saul acabou de morrer na batalha, na verdade ele se suicidou. Davi chegando da batalha contra os amalequitas, né? Davi está em Ziclag e um rapaz traz a coroa e a pulseira do rei. O jovem chega todo empolgado, contando vantagem, mente dizendo que matou Saul na esperança de ser exaltado por Davi. Olha como a mentira é ruim. Olha como o pai da mentira é o demônio. Davi fica decepcionado com a história e pergunta como este jovem não teve temor em matar o ungido do Senhor. Davi manda que ele morra. É interessante que Davi tinha acabado de voltar de uma batalha com os amalequitas e este jovem é um amalequita, né? Lembram que no primeiro livro lá, quando logo que Saul recebeu a coroa, que ele foi entronizado, Deus manda que Saul mate a todos os amalequitas, mas Saul é desobediente a Deus. Ele não cumpre essa ordem, ele desobedece a Deus e ao profeta Samuel, que foi quem trouxe essa ordenança de Deus, e morre numa guerra contra os amalequitas. Se ele não tivesse desobedecido a Deus, ele não teria se afastado de Deus, porque foi aí que Deus se afastou dele. Ele não teria amalequita nenhum para matar ele, para guerrear contra Israel. Você vê que as coisas têm um sentido. Ainda naquele tempo em que o juízo de Deus era o que era necessário para aquele tempo, que hoje não é assim, porque hoje a gente vive sob a graça, né? A gente está na aliança da graça, né, com Jesus.
A desobediência a Deus tem sempre um preço alto a ser pago. Ele morre numa guerra contra Amalequitas e Davi entra no trono matando Amalequitas.